Então, ó, vou voltar nessa foto aqui. Isso é uma artéria, e a artéria tem algum... Travou, professor. Ela tem mais músculo, ela é mais forte. Tá vendo como ela é mais carnuda? Ela tem muito mais músculo. E esse músculo, primeiro, serve para aguentar a pancada do sangue que está saindo do coração. E segundo, para também fazer esse movimento de apertar e relaxar. Tudo bem? Então a artéria apertando, ela diminui a túnica íntima que está ali embaixo, mas é a luz do vaso, então fica mais apertadinho, o sangue passa com maior pressão. E quando ela relaxa, a artéria abre, o sangue passa num lugar maior, então a pressão passa menor. É a mesma ideia de passar, sei lá, 1 litro de água numa mangueirinha desse tamaninho, ou 1 litro de água numa mangueirona. Uma mangueirinha, você vai ter que empurrar com força essa água lá para dentro. Numa mangueirona, ela só vai, nem bate direito nas paredes da artéria, da mangueirinha. Fez sentido? Meio simples, mas essa é a ideia. A gente começa simples e vai dificultando. Então, beleza. Um paciente com hipertensão, a gente tem duas formas de fazer uma hipertensão. Ou você aumenta o débito cardíaco, faz o coração bater mais forte, bater mais rápido, é uma das causas. Ou, que é a mais fácil, você mexe na resistência vascular periférica. O que significa? Significa que você vai apertar algumas das artérias. E algumas das artérias podem ficar mais apertadas não porque querem, mas porque com a idade a gente vai comendo besteira, a gente vai envelhecendo e as artérias vão ficando, primeiro, mais rígidas, elas perdem essa força, essa capacidade, e segundo, elas vão entupindo. Elas vão entupindo com umas placonas de ateroma. E a ateroma é uma gordura que fica presa ali dentro. Fez sentido, pessoal? Fez. Boa, tá bom. Só dá pra seguir quando eu ganho uns joinhas pra entender o que tá acontecendo. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês uma foto bem legal pra vocês entenderem o que é uma placona de ateroma. Espera aí. Aqui. Pô, imagina agora que tá tudo passando por um espaço pequenininho. Espera aí, vocês estão vendo? Deixa eu fechar, vai. Tá vendo? Pô, você tá Professor, apertando pra passar num espaço pequeno. Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. manda ver. Açúcar também pode virar gordura? Pode, açúcar vira gordura, mas o principal problema do açúcar é que ele faz com que a sua artéria perca essa capacidade de relaxar e comprimir. Mas o açúcar também vira gordura. Tudo vira gordura, teoricamente, no nosso corpo. Mas muito açúcar em excesso vira gordura. Quando você come, vamos dar um exemplo mais clássico, tipo pão com Coca-Cola. É muito carboidrato que vai para dentro do seu corpo. Aí o seu corpo precisa dar um jeito com esse monte de energia. Boa parte vai para você já vai ficar mais eufórico, mais acordado. A segunda parte vai para o seu músculo e o que sobra vira gordura, para poder guardar, para você poder usar depois. Só que enquanto está virando gordura para você guardar, está virando gordura que está circulando também dentro do seu corpo. Por isso que gordura animal, ela não é tão prejudicial quanto o açúcar ou a farinha branca. Você comer um churrasco, você está sendo teoricamente mais saudável do que alguém que está comendo uma coca com pão de hambúrguer, sabe? É isso que eu alego para os advogados. Ou seja, esse pão com Coca-Cola pode virar também cálculos renais, né, professor? Ei, filha, você quer. Vira um monte de coisa. Tipo, vai virar cálculo renal por conta do sódio, do potássio, vai virar gordura, vai virar ateroma por conta da placa de gordura, vai aterosclerose, vai deixar a sua artéria mais rígida, vai machucar seu pâncreas, vai estragar os dentes. Porque foi Porém, isso que aconteceu comigo. Virou é uma delícia. cálculos
e eu tive que tirar minha vesícula. Caramba! Porém, é uma delícia. Ser falso é uma delícia. Bebe zero que dá uma aliviada. Cadê a fotinha que eu tinha aqui, que era linda? Enfim. Pessoal, tudo bem com a placa de ateroma? Eu vou mandar no grupo aquela fotinha que ela tá bem legal. Então deixa eu voltar para a nossa aula. Se você diminui o diâmetro, a luz do vaso, o sangue vai passar, vai ser obrigado a continuar passando, só que ele vai passar por um lugar menorzinho. Então ele vai subir a pressão. De modo geral, essa é a melhor, é ótimo, mas essa é a forma mais comum da gente causar hipertensão. É o que a gente chama de hipertensão primária. Ela afeta 90% dos pacientes. Entretanto, a gente está falando que 90% tem essa causa de enrijecimento de artéria, ou, enfim, alguma coisa nesse sentido, não muito definido, não muito conhecido, mas normalmente é o que acaba acontecendo com 90% das pessoas. Entretanto, 10% temos algumas outras coisas que podem causar hipertensão. Tipo, insuficiência renal crônica, porque assim você não consegue colocar sódio e líquido para fora de uma forma adequada para fora. Então, o seu rim não vai conseguir fazer essa filtração. Você pode obstruir as artérias renais, e como todo o rim é obrigado, todo o sangue é obrigado a passar por lá, se você obstruir ali, a pressão de todo o sistema acaba aumentando, e também interfere no funcionamento do rim, porque aí ele vai ter pouco sangue chegando para ele vai entender que isso é uma pressão baixa. E lembra desse sistema doido aqui, ó? Lembra, a pressão cai, pouco sangue chega no rim, o rim manda liberar renina, que libera angiotensina, blá 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 blá, que retém sódio e vasoconstringe e puxa água. Se você entope a artéria que chega no rim, o rim vai pensar que está numa hipotensão, que está criando a pressão arterial, e ele vai fazer o mesmo ciclo. Só que não é o mesmo ciclo. Não é. Só é baixa pressão ali no rim. Deu para entender esse esqueminha? Aí ele vai mandar você reter água, reter líquido, apertar os vasos, sua pressão vai subir, mesmo sem ter um motivo para subir sua pressão. Você vai dar uma enganada no rim. Hiperaldosteronismo, nome difícil pra caramba. Alguém consegue entender o que é hiperaldosteronismo? É o aumento da Alta aldosterona, aldosterona. Isso aí. E o que a aldosterona faz? aumenta a pressão, Como? porque lá por causa do sal e do líquido, calma. Isso aí. Aqui, ó. É isso? É isso. Ela retém sódio. A aldosterona é o Retém melhor. sódio, isso. É que eu não tinha lembrado a palavra, mas eu sabia que tinha a ver com Decora como sódio. sal. Funciona. Tá. Ele retém o sódio, que puxa a água e também faz vasoconstrição. Algumas pessoas têm muita aldosterona. Isso pode ser causado por genética, simplesmente porque você nasce com uma glândula suprarrenal muito forte, muito grande, sei lá. Ou por câncer, às vezes, nos rins. Ou nódulo, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E a SALS. SALS é síndrome da apneia obstrutiva do sono. Síndrome da apneia obstrutiva do sono. SALS. Porque quando você está dormindo, algumas pessoas, principalmente homens, principalmente de mais idade, principalmente obesos, eles podem fazer apneia, porque a pele daqui está fraca, porque a musculatura está flácida, porque, enfim, alguma coisa está obstruindo. Seja secreção, seja por algum motivo, ele faz uma. E é. Alguém já deve ter visto algum tio dormindo assim.
E quando você para de respirar, o seu corpo para de receber oxigênio, e aí o que normalmente vai acontecer é que você vai acordar no susto, porque o corpo vai falar, preciso de oxigênio. E toda vez que faz isso, o seu corpo libera adrenalina. E de tanto liberar a adrenalina faz a sua pressão subir. Então, de uma forma crônica, você vai começar a ter hipertensão. Secundária a uma apneia obstrutiva do sono. Essas 4 causas aí são umas 4 mais comuns das secundárias, mas tem infinitas aí, tá bom? Fez sentido essas 4, pessoal? Boa, tá bom. Tranquilo, Se, boa. Se isso acontecer, a sua pressão vai subir. Subir para quanto? Aí o céu é o limite, tá? Mulheres, quando estão na gestação, às vezes podem ter alguns hormônios que vão fazer isso alterar também. Então, é um outro universo completamente novo. Mas, de modo geral, esse é o ideal da pressão arterial. Pressão arterial, o ideal é que ela fique abaixo de 12/8, 120/80. O normal, ela é ficar entre 12, 13/8, 8,5. A gente considera como uma pré-hipertensão quando você está com uma T 14/9. E acima de 14/9 a gente já considera hipertensão. Sendo 16/10 hipertensão estágio 2 e acima de 18/11 hipertensão estágio 3. O recorde da minha vida foi uma paciente gestante, com uma idade já um pouco avançada, já era hipertensa, teve eclâmpsia e a pressão dela chegou a 320, 32. Se eu não me engano, foi 32/18. Mas o 32 eu lembro muito bem. Na hora que eu vi, eu falei, não acredito. Não é possível que ela tá com 3 vezes mais pressão que uma pessoa normal. Professor, quando E a ela ficou pressão bem? sobe, Ficou bem, sobreviveu pra contar. Oi, Stephanie. quando a pressão sobe assim em altos níveis, muito grande, a pessoa pode ter uma parada junto com uma hipertensão intracraniana? Pior, é difícil você ter uma parada de uma forma primária. Vamos lá. Quando você tem hipertensão, quais sintomas que a pessoa sente? Ah, síncope, tontura, cansaço. Então, boa, certinho. Só que a maior parte desses sintomas é numa hipertensão aguda. É se nós que temos uma pressão 12/8, 13/9, agora tivemos uma pressão de 20/10. Aí a gente vai se sentir com tontura, com dor de cabeça, principalmente na nuca, vai ficar ansioso, vai ficar mais agitado, vai sentir um pouco tonto, um pouco cansado. Aquilo que nós falamos, acho que foi ontem ou foi na quarta, sobre o nariz sangrar. Acho que foi na quarta. O nariz sangra, porque a pressão tá tão grande que pode estourar um vasinho do nariz. De modo geral, é isso. Mas quando a pessoa tem uma doença crônica, principalmente com a idade, a hipertensão ela é totalmente assintomática e totalmente silenciosa. Você não percebe que você está ficando com hipertensão. Porque um dia está 12,5/8, no outro dia está 13/8. Depois de 5 anos, ela está 13/9. Depois, mais 2, 3 anos, está 14/9. Então é uma coisa que gradualmente vai subindo, tão leve que o corpo vai se adaptando. Os rins vão se adaptando, as células lá glomerulares, elas não vão apertando ou relaxando mais tanto. Fora a idade que vai avançando, então os sintomas, os mecanismos de compensação também vão envelhecendo e não vão funcionando tão bem. Professor, Oi, bom dia para bom vocês. dia. Deixa eu te perguntar, nesse caso, desse recorde aí que você viu, pode acarretar algum tipo de sequela no paciente? Pode. E aí vem a maior parte dos casos que eu já vi de hipertensão dessa forma. Pensa numa artéria ali, bonitinha, calma e tranquila. Ela está acostumada com uma pressão de 12/8. Eu não sei se vocês têm noção do que é 12/8, mas vocês já viram em filme de terror que esguicha sangue? É mais ou menos nesse nível que acontece de verdade.
Eu tive um paciente que ele machucou aqui a carótida e jorrava sangue a uns 3 metros. É muita pressão. 12/8. Tudo bem que na hora que ele machucou deve ter subido um pouco, mas é pressão demais. Mas o corpo aguenta, tá tudo bem. Agora imagina 14, 16, 18, 20. Numa forma crônica, o corpo vai se adaptando, o corpo vai criando mecanismos, as artérias vão ficando mais rígidas por conta das gorduras, e até que isso ajuda a artéria a não estourar. O problema é que quando você tem uma situação aguda, como uma gestação, onde você tem um monte de hormônios que fazem sua pressão subir, mas você ainda é nova e não teve tempo de se adaptar, e sua pressão até 9 meses atrás era 12/8, e agora está 24, é uma situação totalmente aguda e estressante. O que normalmente acontece nessas situações, de eclâmpsia principalmente, é que a pressão é tão alta que começa a romper alguns vasos. E aí os vasos podem romper onde você pode imaginar. Onde tiver vaso, vai romper. Em especial, no cérebro, a gente tem um monte de curvinhas que vão impedindo que a pressão alta entre dentro da cabeça. Então, você tem tipo uma artéria que vem assim e ela faz uma curva do nada para cá e depois volta para cá. Tudo isso que é para pressão bater, bater, bater e diminuir. Por isso que dói a nuca, tá? Só que quando entra no cérebro, essas curvinhas podem se tornar um problema. Porque se ela bate com muita força aqui para fazer a curva, a chance de romper aqui é muito grande. E é normalmente o que acaba acontecendo, tá bom? Tá, obrigada. Deu para entender, gente? Deu sim. Vamos dar mais alguns passinhos. Então, a complicação principal da hipertensão, ela vai ficar principalmente nesses eventos agudos, do tipo romper, aneurismas, AVCs hemorrágico de modo geral. Mas de uma forma crônica, conforme a doença vai evoluindo, se ela, por exemplo, começa a sobrecarregar o rim com uma pressão muito alta, o rim começa a parar de funcionar bem. De tanto ficar cutucando ali o negócio da pressão, por ter muita pressão ali dentro, ele também não vai conseguir filtrar muito bem. Então você pode ter uma insuficiência renal por conta de uma hipertensão. Você pode ter um AVC por conta da hipertensão. Você pode ter uma insuficiência de vários outros órgãos. Se o rim parar ou prejudicar o funcionamento dele, ele não vai conseguir colocar líquido para fora, vai sobrecarregar pulmão, vai sobrecarregar fígado. Enfim, só quero que vocês tenham uma ideia de que é uma coisinha só, mas que numa idosa, um senhor de 80, 90 anos, isso pode se tornar um problema no corpo inteiro. E o começo é simplesmente uma hipertensão. Beleza? Ô, professor, Oi. o idoso, ele jamais vai ter pressão baixa, né? Ou Às pode. vezes pode sim, pode. Se é um senhor, primeiro tem fator genético. Não adianta eu falar pra vocês que não pode comer gordura. Tem idoso por aí que come mais gordura do que não sei o que e tá muito bem. Acontece. Não é o normal, mas acontece. Mas sim, idoso pode ter inclusive hipotensão. Pressão Entendi. baixa crônica, assim. Tipo 11/9, 10/8, 10/7. Mesmo sendo idoso. Principalmente os orientais, viu? Ah, tá. É melhor. Uhum. Obrigada. Mais uma complicação que pode aparecer. E essa é bem comum até. Quando a pressão sobe muito, os vasinhos dos olhos, principalmente da retina, eles são muito finos e delicados. Com a pressão muito alta batendo no olho, eles podem estourar, inclusive a pessoa pode perder a visão. Professor, Luiz, Oi. dizem que a pressão baixa, ela é mais perigosa, né? Ela é mais difícil para poder se controlar. Isso procede mesmo? Porque, assim, da mesma forma que a alta é silenciosa, a baixa também é, né? A pessoa Aí é que não tá. acaba. A baixa, ela não é tão silenciosa. A baixa já faz mais escândalo. Porque quando você tem hipertensão, você tem muito sangue chegando no seu cérebro.
E o cérebro não vai reclamar se isso for de uma forma crônica. Se for de uma forma aguda, ele vai reclamar por conta da dor, mas não por falta de oxigênio. Agora, se a pressão cai, aí sim o cérebro sente muito mais fácil, porque está chegando pouco sangue para ele. Então, de modo geral, a pressão baixa, ela vai desencadear mais problemas do que uma pressão alta, principalmente numa fase aguda. Pressão Ô, baixa, professor, você só desmaia. Oi, pode falar, Thali. eu só tenho. Antigamente tinha aquela questão de, quando eu tava com a pressão baixa, colocar sal embaixo da língua. Uhum. Só que depois que uma prima minha faleceu, ela tinha 23 anos. Au. E ela tava tendo várias quedas de pressão, assim, há uns 15 dias, assim, direto. E uma vez o farmacêutico falou isso pra ela, que quando ela desmaiasse, para colocar o sal embaixo da língua. Aí nesse dia ela fez isso e na hora que ela colocou, ela já começou a passar mal e teve 4 paradas e não Uau. resistiu, enfim. Fizeram autópsia para ver o que ela tinha, se ela tinha algum problema já, né? E a família não sabia, mas não conseguiram descobrir. E aí eu fico nessa dúvida, eu falei, será se é por causa do sal? Ou será se ela já ia acontecer isso mesmo sem colocar o sal? Será se a pressão dela realmente estava baixa naquele momento? Ou será se já estava alta e o sal piorou a situação? Então aí eu fico morrendo de medo. O máximo que eu faço, às vezes, quando desmaia, assim, eu falo para levantar minha perna, mas também não sei se é correto. Isso. Não, é o correto, faz isso. Thali, provavelmente não teve culpa do sal, tá? Provável. Porque, teoricamente, se ela desmaiou, é porque o fluxo sanguíneo acabou, ou ficou bem baixo no cérebro. Aí você começa a ficar confuso e você desmaia. Porque quando você desmaia, você vai pro chão, fica tudo no mesmo nível, e o sangue que tá no pé consegue chegar muito mais fácil na cabeça. E aí o seu corpo consegue sobreviver mais. Mas o sal, realmente, o sal faz subir a pressão porque ele é sódio. Na hora que ele entra no seu corpo, ele vai puxando a água, a sua pressão sobe. Não tem problema, de modo geral, você usar sódio para subir a pressão. Mas não necessariamente uma pessoa desmaia porque está com pressão baixa. Pode ser por hipoglicemia, pode ser por anemia, pode ser por várias coisas, desde um câncer no cérebro até pressão baixa. Então, é difícil você, primeiro, diagnosticar o que está acontecendo para saber se o sal vai resolver. Se for pressão baixa, o sal vai subir a pressão. Agora, se é pressão baixa que fez desmaiar, aí que a gente vai ter que sentar e conversar. Dá para você dizer pelo quadro clínico geral. Poxa, ônibus lotado, a mulher de certa idade. Ou então, sabe por que certa idade? Porque mulheres de certa idade normalmente tomam medicamentos para hipertensão. E os medicamentos para hipertensão abaixam a pressão. Só que às vezes naquele dia você não precisava ter tomado. Sua pressão estava 12/8, você toma um remédio para baixar a pressão e abaixou sua pressão para, sei lá, 4/2. Então, pode acontecer isso. Pela história, você pode imaginar. Mas é difícil. Só realmente medindo na hora para saber, a pressão tá baixa, põe sal debaixo da língua. A não Então, ser que a professor, pessoa já Então, tenha que história. no dia ela desmaiou, tipo, no banho. Uhum, Aí assim que ela saiu do banho, ela pediu pra mãe dela pra dar um pouco de sal pra ela. uhum. E foi assim no mesmo instante, né? Ó, É, pensando no banho, a água quente faz vasodilatação. Se ela faz uma vasodilatação, a pressão cai. Então dá para confirmar sim essa ideia. Só que, vamos lá, a pressão às vezes pode cair tanto que o fluxo sanguíneo vai ficar baixo e você pode desmaiar. E aí você desmaia, fica tudo no mesmo nível. Por isso a ideia de levantar o pé, porque aí o sangue que está no pé vai para a cabeça e para o coração, que é para onde ele tem que ir. Ele não precisa ficar no pé nesse momento. E só que se ele continuar baixo ou se cair demais a pressão, realmente o coração pode ter baixo fluxo sanguíneo e ter uma parada. Entende? Então a gente precisa ter sangue chegando onde é mais importante. Coração em primeiro, cérebro em segundo, e o resto é resto. Às vezes pode cair o sangue do cérebro, a pessoa tem um desmaio. Se cair o sangue do coração, pode parar. Não estou falando que
foi isso, mas fisiologicamente é uma explicação. O banho quente, ele É, e faz como ela era vasodilatação. nova, ela era muito nova, eles tentaram reanimar, mas Uhum. não conseguiu, né? Aí falaram que era porque ela era muito nova, quanto mais nova, uma parada cardíaca é mais difícil de reverter do que numa pessoa mais velha, mas Também depende da enfim. causa, viu, Thali? Então, aí fica essa questão. Até falaram que teria que fazer uma nova autópsia depois, tipo, tirar ela lá. Mas aí o pai dela falou, que é meu primo também, ele falou assim, ela, o que eu precisava saber para prevenir era se ela estivesse viva. Como já aconteceu, eu não vou ficar mexendo no corpo da minha filha, né? Então a gente ficou com essa questão de não saber exatamente o porquê que aconteceu isso com ela, mas ela era muito nova, ela tinha 23 anos na época. E ela era magra, não bebia, não fumava, então assim, não eram hábitos dela Uhum. que acabaram provocando isso. Então provavelmente era alguma condição de saúde mesmo. E talvez até E- congênita, viu, Thali? Às vezes o É, rim dela tinha uma predisposição a soltar muito sódio. E aí ela então tinha aí. hipotensão mais fácil. É só uma ideia. Aham, Pode então ser. Essa incerteza que deixa a gente sempre com o pé atrás, né, de tomar alguma decisão em casa, como essa, por exemplo. Nem sempre, para a pessoa ter uma pressão baixa, ela vai ter baixa para sempre, né? Pode acontecer É. alguma coisa, ter algum, sei lá, algum acontecimento que fez a pressão subir, aí a pessoa se sentiu mal, está acostumada com aquele tipo de mal, vai lá e põe sal. Aconteceu isso com a minha tia, a pressão dela era sempre baixa, aí ela foi pôr sal embaixo da língua, e quando ela foi ver, a pressão dela estava nas alturas, então, Então, a pressão complicado. alta e a pressão baixa podem dar dor na nuca, vertigem, tontura, mal-estar. Você pode ficar suando frio e tem o mesmo sintoma. É difícil você diagnosticar uma hipotensão apenas pelo quadro clínico ou uma hipertensão. Numa hipertensão, às vezes a pessoa pode ficar pálida também, porque o sangue está sendo desviado todo para dentro com muita força. Ou o contrário, você pode ficar pálido porque não tem sangue circulando. Então, dificilmente dá para diagnosticar pelo quadro clínico, do tipo bater o olho e acertar. Ah, minha avó sempre tem pressão alta, agora ela está passando mal. Às vezes, naquele dia, a pressão dela estava normal e ela tomou remédio, a pressão caiu e agora está com hipotensão. Então, calma. Sempre é bom avaliar em cada caso. Deixa eu trazer uma coisinha para vocês, que eu acho que ficou com dúvida, principalmente para quem tem aula na quarta-feira. Coração faz tum-tum. Alguém me chamou? Pode falar. Juliana, de novo, só mais uma dúvida. Você está falando da medicação, né? Uhum. E às vezes a pessoa pode estar com uma pressão boa, mas ela precisa tomar, já é controlado aquele remédio, né? Uhum. Então, nesse caso, seria bom sempre estar ferindo ao invés de dar remédio antes, O ideal, sim. mesmo para a pessoa hipertensa. Tipo, já é uma medicação controlada, é Então, melhor dar agora, do que. se você já está fazendo uso contínuo desse medicamento, não é hoje provavelmente que sua pressão vai ficar normal. Numa UTI, a gente faz o controle o tempo inteiro. Tá com pressão alta, tá com pressão baixa, a gente dá um remédio ou não dá um remédio. Mas em casos mais crônicos, é difícil essa pressão dela alterar. De segunda a sexta, de segunda a segunda, sua pressão fica 14 por 9. Todos os dias do mês, nos últimos 4 a 5 meses, a gente não acha que num dia, no final de semana, à tarde, vai ficar com a pressão normal. Pode acontecer, mas é difícil. Mas sempre tem que avaliar. No começo, que é a fase mais complicada, para fazer o controle da pressão. Porque ainda vai ter dias normais, vão ter dias de hipertensão. Lembrando que é uma coisa um pouco mais lenta, tá? Não é uma coisa tão pá. Não. É 12 por 8, 121 por 81, 122 por 82, e aí vai. Vocês lembram dessa parte aqui, ó, sobre bulha? Coração faz tum-tum.
Sim. Boa. Quando o coração está fazendo tum-tum, imagina que agora tem muito sangue chegando. Então ele faz a contração do átrio, ventrículo contraiu, tum, coração relaxou, tum. Quando o coração relaxar, às vezes o sangue vai entrar com tanta força dentro do ventrículo que vai fazer uma terceira bulha, tum. Na hora que o sangue entra, ele faz uma bulha. Na hora que a outra válvula ali, que não vai deixar o sangue voltar pela aorta, vai fazer a segunda. Então a terceira vai vir antes da segunda. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Então o coração vai fazer tum, 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 tum. É aquele áudio que eu mandei lá no grupo. Tum, tum, tum. Quando tem muita pressão arterial, muita, na hora que o átrio contrai, então o átrio contrai e manda o sangue para o ventrículo contrai e manda o sangue para fora. Só que imagina que você está com muita pressão, muita. O coração relaxou, o sangue entrou com tudo lá dentro porque a pressão está alta. Vai fazer a terceira bulha. Tum. E na hora que o átrio for contrair, ele vai ter que empurrar o sangue do átrio contra o ventrículo, que já vai estar cheio de sangue com muita pressão. Então, nesses casos de hipertensão, você também pode encontrar a quarta bulha. Ele vem antes da sístole. Então é um tum, tum. Aliás, vamos dividir agora tum e tá. O tum é a contração do ventrículo, o tá é quando o ventrículo relaxa. Então vai ser um tum tum tá, tum tum tá, tum tum tá. Então vai ser o sangue entrando com tudo dentro do ventrículo e o ventrículo contraindo para mandar o sangue para fora. Então, casos de hipertensão arterial, você pode ter a presença da quarta bulha cardíaca. A quarta bulha cardíaca é essa daqui, ó, que eu vou mandar lá no grupo agora. Eu tô achando que é mais fácil eu mandar de novo do que achar. Aqui, achei. Quarta bulha. Professor, sobre as Oi. bolhas, a terceira e a quarta, tem possibilidade de ser genético também ou não? Tem, mas é por conta de hipertensão. É por conta de muito volume de sangue por algum motivo genético. Ou você só é criança e tem alguma alteraçãozinha que toda criança tem alguma. O coração está em formação e tudo mais. Então tem sim, tá? Lembrando, a gente vai ver quarta e terceira bulha com muita calma ainda na mentoria. Só não vai ser hoje, porque não é o momento, não. Mas só para vocês saberem, quando a pressão tá alta, o sangue entra com tanta força dentro do coração que ele faz um terceiro ou um quarto batimento. Trum. E aí vira aquele negócio que eu mostrei na última turma, que é quando o coração tá batendo em galope. Ele faz 4 bulhas. Ele faz a primeira, a segunda, o tum-tá, só que ele também faz a terceira e a quarta. Então o coração parece que está galopando para bater. Espera aí que eu já mostro para vocês, tá? Deu para entender, gente? Achei. Espera aí que eu já mostro para vocês. Deixa só a propaganda acabar. Segunda. Aí. Ó. Essa é a quarta. Peraí. O galope. Fez sentido? Parece um cavalinho andando. Tututum, 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 tututum. Isso é característico de hipertensão. Você tem tanto volume de sangue entrando no coração, que ele faz um tum para frear tanto o sangue. Aliás, primeiro, e para resolver a hipertensão? O que vocês conseguem fazer para diminuir a hipertensão?
De forma não medicamentosa, vocês Repouso. conseguem pensar? Oi, desculpa, gente, pode falar. Não, eu ia falar de Repouso? medicamento. Repouso ajuda. Tomar banho quente pode ajudar a relaxar. Fazer algumas Re- dietas. Será que ajuda? Principalmente, que tipo de dieta que as pessoas precisam fazer? Hum, Pensar. Tirar a cafeína. Isso. Tira o sal, porque o sal puxa a água, e a água, junto do sal, sobem a pressão. Cafeína, estimulantes de modo geral, é legal cortar, porque eles também fazem vasoconstrição. Mais alguma? Fazer exercício. Boa. Fazer diminuir nervoso, exercício. estresse. Parar de comer besteira. Sim. Parar de entupir a artéria. Parar de fazer hipertensão já é um bom motivo para você resolver. De forma medicamentosa, vocês conseguem pensar em formas de resolver uma hipertensão? Tipo, não precisa dar nome de Professor, medicamento, acho que mas o era que isso que o que remédio precisa fazer? eu tinha dúvida. É isso que me confundia, que agora com essa explicação eu lembro, eu entendi mais ou menos. No caso, ele vai ser um bloqueador da angiotensina 2 ou angiotensina 1, se eu não me Você engano, pode alguma usar coisa assim. isso. Isso aí. Você pode dar um remédio que bloqueia todo esse caminho aqui, ó. Ou ele bloqueia a angiotensina 2, ou ele bloqueia a angiotensina 1, ou ele bloqueia ou diminui pelo menos a renina. Ou você pode dar um diurético para colocar mais água para fora. Então você diminui o sódio que está entrando, aumenta a quantidade de água que está saindo. Tem que ficar de olho na desidratação. Acho que basicamente é isso. Pensando na resistência vascular periférica, que é um dos maiores motivos da hipertensão. Se a gente for pensar nas causas secundárias da hipertensão, são essas aqui, ó. Aí você tem que resolver a doença de base. Se a pessoa tem hiperaldosteronismo, vamos tirar um pouco dessa aldosterona toda, seja porque tem um câncer, vamos tirar uma parte desse câncer. Se ele tem uma insuficiência renal, vamos fazer esse rim voltar a funcionar, fazer um transplante, nem que seja. Se ele tem uma obstrução, vamos ter que desobstruir. Se ele tem uma apneia do sono, põe um BiPAP para ele dormir melhor ou faz uma cirurgia para segurar essa musculatura que está flácida. Enfim, a ideia é resolver o que levou ele para a hipertensão. Oi, ideia, pode falar. Então, nessa hipertensão secundária, os medicamentos não conseguem controlar a pressão? Aí é que tá, eles conseguem sim, mas o foco não vai ser esse, o problema não vai ser esse. Então Entendi. você vai ter que resolver o problema de base. É tipo você ter dor de cabeça porque você tem um câncer. Aí você tomar uma dipirona, resolve a dor de cabeça? Resolve. Mas não vai resolver o câncer. Eu coloquei num caso extremo, mas é isso. Tá. Professora, a hipertensão, ela pode levar à dilatação das veias? Não a hipertensão, mas a aterosclerose pode. Então as artérias vão entupindo, vão entupindo, vão entupindo. Se com o tempo, bom, ela vai entupindo. De uma forma para compensar, o corpo vai aumentando o tamanho dela. Mas aí o que acontece é mais ou menos isso, ó. Aqui tá a luz da artéria, tá? Ela faz isso. Ela aumenta, mas ela não se torna mais eficaz, necessariamente. Entendi, obrigada. Entendeu? Tudo bem, gente? Tá encaixando essas pecinhas? Estão conseguindo montar esse quebra-cabeça? Então vamos lá. Hipotensão. Hipotensão, qual é o valor de hipotensão? Abaixo de 9,6? Então, se eu te falar que não tem um valor de referência para hipotensão, vocês acreditam? Acredito. Não tem um valor de referência, porque eu garanto que aqui nessa sala tem gente que tem 10 por 11, perdão, 10 por 8, 10 por 7, ou sei lá, até menos. E tá tudo bem com essas pessoas. Então é difícil você colocar o valor mínimo, porque tem gente que já tem hipotensão crônica e não tem problema por isso.
O problema da É, professor, hipotensão é no a sintoma. minha pressão mais baixa foi quando eu tava grávida. Olha só. Mas eu não tive nada, não tava com nenhum sintoma, nada. Eu tava em uma consulta de rotina e minha pressão tava 8/6, se eu não me engano. Tava 8. Até a enfermeira na hora ela falou: "Você se alimentou hoje?" Eu falei: "Sim". Ela: "Mas você tá sentindo alguma coisa? Tá com algum mal-estar?" Eu falei: "Não, tô normal". E minha pressão tava baixíssima, né? Tipo, e eu grávida. Tipo, você tá viva? Bem assim, e eu super tranquila, assim, sabe? Aí acho que ela percebeu que realmente, ou foi erro do leitor lá, sei lá. Mas era um que fazia tudo, a leitura, sabe? O monitor. Uhum, Que era sim. no hospital. Então, tipo, acho que nem tinha como ter erro, mas foi bem interessante. Mas só foi a única vez que aconteceu isso. Que eu saiba, né? Porque não vivo também monitorando minha pressão toda hora, mas eu lembro muito bem disso. E eu já tava grávida, acho que já tava quase pra ganhar ela. Eu tava indo toda semana na consulta. E O aconteceu isso. termômetro para dizer se a pessoa tem pressão baixa é o sintoma. Às vezes a pessoa tem pressão baixa e tá tudo bem. Às vezes a pessoa tá com pressão baixa, mas tá tudo ruim. Então, vamos pela pessoa sempre. Mas lógico, tem valores que não são muito bem compatíveis com a vida. Não dá para uma pessoa ter uma pressão de 4/2 e achar que tá tudo bem. Não tá. Conseguem pensar no valor? Professor, isso que eu ia perguntar, o que que é assim, como que eu posso dizer? Assim, que chega a sair da parte assim segura. Porque assim, a minha tia, quando a gente fez a mentoria com você de cuidados paliativos, a gente tinha acabado de descobrir que a minha tia estava com câncer. E aí, em alguns momentos, a pressão dela chegava tipo 6, aí chegava 6/4, 6 por. Eu falei, gente, mas assim, eu nunca vi a pressão assim, porque na minha casa todo mundo sempre foi hipertenso, né? Então eu ficava desesperada quando eu via e ela ia desfalecendo. Era horrível. Até Para sentar. fins de números, vamos deixar o valor de 9/6, tá bom? Então, Abaixo assim, de. pula aí 3 casinhas, digamos, tem que estar, assim, um local seguro para estar, tipo 9, você conta aí, 6, 7, 8, 9. Aliás, perdão, desculpa, gente. 10/6, eu falei 9. 10/6 para baixo não é tão bom. É hipotensão. Mesmo que a pessoa não esteja com sintoma. A gente precisa dar uma olhadinha nisso. Porque 10/6, um gap de 4, não garante que o fluxo sanguíneo vai chegar no cérebro e na ponta do pé. Tem pouca pressão, tem quase nenhuma pressão para fazer o sangue circular por tudo e voltar para o coração. E passar pelo cérebro também. Lembrando que o ideal, então, o perfeito, maravilhoso, seria entre 10 e 12, entre 6 e 8. Perfeito. Mesmo sendo baixo, tá ótimo, maravilhoso. Normal, de 12 a 13 por 8, 8,5. Então é por Pode falar. isso. Não pode falar, depois eu falo. Fala que pré-hipertensão é entre 13 e 14 e 8,5 por 9. Então, o mínimo sempre é, tipo, estourado ali em 8, o mínimo. O quê? Perdão? 8? Tipo, 12, 8, 10, Ah, o 8. mínimo 10/6. Ah, tá, O entendi. mínimo. Tá. 12 por 8 é o ideal. Então, quando ela tá baixa, é por isso que às vezes a gente sente formigamento nos pés e eles parecem que vai ficando um pouco geladinho. E eles vão. E eles vão ficando baixos, vão ficando dessa forma, porque os nervos começam a perceber primeiro a falta de oxigênio. Hum, Então, você começa a ficar com formigamento, parestesia, a mão começa a ficar dura, que você não consegue mexer, porque os nervos periféricos são os primeiros a sentir mais, mas os centrais já estão sentindo faz tempo. Só que se acontecer isso com o sistema nervoso central, você desmaia e dá toda aquela uhum, história que a gente já viu. tá. Tudo bem? Uhum. Pra entender, gente? Ah, Deus. então, principalmente a hipotensão vai acontecer por
dilatação demais dessas artérias, principalmente as menores, se uma artéria pequena, se todas as artérias pequenas dilatam, sua pressão vai lá pro chapéu. Aliás, vai lá para baixo, vai lá para a bota. Outros problemas cardíacos e talvez um dos mais comuns, a baixo volume sanguíneo. Se você tem pouco volume sanguíneo, porque você está desidratado, porque você teve diarreia, porque você está vomitando muito, isso acontece demais, demais, demais. A pessoa tem hipertensão, tem vômito e diarreia, mas não bebe água. Pô, gente, tem um preço a se pagar por essa água. Essa água está saindo do seu sangue. Então, começa a ter baixo volume de sangue, baixo volume de água, de volume, e aí sim você pode ter uma hipotensão. Então, diarreia, vômito. O soro fisiológico. Conseguem agora me explicar a função do soro fisiológico? Ele tem Professor, 3 funções. Aumentar o volume? Vem a anemia também. A anemia, ela vai ter hemoglobina baixa, e com hemoglobina baixa, ela vai fazer pouca transferência de oxigênio. Então, o oxigênio, ele não entra no seu pulmão, aliás, ele entra no seu pulmão, mas ele não entra no seu sangue, não da forma adequada. Então, E assim, aí ele não chega no músculo, no tecido, da melhor forma. se a gente não repõe esse líquido, pode chegar, então, pode ter alguma coisa associada à anemia? Teoricamente, não. E aí vem a parte esquisita. Pensa assim, você tem... Vamos colocar isso no que acontece mais ou menos numa realidade, tá? Imagina que você tem 1 litro de água e você coloca um tangue lá dentro. Você vai ter um certo suco. Esse é o seu sangue, o tangue é hemoglobina e a água é plasma, é água de verdade. Se você ferver essa água, a água vai sair e o tangue vai ficar mais concentrado. Então, quando você tem uma desidratação, você vai ter um sangue mais concentrado. Então, é mais difícil você diagnosticar uma anemia. Por mais que uma pessoa tenha anemia, quando ela está desidratada, como ela perdeu muita água, ficou mais concentrado. E aí ficou mais viscoso e esconde a anemia, entende? Ah, entendi. Ele fica Entendeu? mais É meio grosso. doido, né, de pensar assim. Mas é como se você tivesse feito 2 litros de água com um tanque. Isso é uma anemia. Aí o negócio vai ficar ralo, vai ficar sem graça, não dá para você beber. O sangue vai ficar ralo, não vai transportar oxigênio. Só que se esse é uma pessoa normal, saudável, que tá tudo, quer dizer, só tá com anemia. Se por algum motivo ela ter diarreia e perder muito líquido, esses 2 litros vão evaporar, vai virar 1 litro só e vai virar uma pessoa saudável na questão de anemia. Só que ela perdeu água pra caramba. Entende? Então, numa situação de diarreia intensa, ou vômito intenso, ou desidratação, porque tá perdendo muito calor, uma pessoa anêmica fica, nossa, muitas aspas, ela fica curada da anemia, porque o sangue fica mais denso. Ele esconde a anemia. Mas é quando você voltar da água para a pessoa volta para ter anemia, tá? Não tá curada, não. Só tá escondendo a anemia. O soro fisiológico, ele interfere, ele ajuda pessoas com diarreia e vômito de 3 formas. A Thalita falou volume, sim. A água ajuda você a... É água, precisa ter água no seu sangue. E você tá perdendo água demais. Outra função do soro fisiológico. O soro fisiológico é Professor, água, açúcar e ele tem um sal. pouco de sal também, não tem? Tem. Água, açúcar e sal. O sal, sódio, sobe a pressão. E o açúcar é a glicose. Dá energia para você. É o mínimo que a gente precisa para viver. Um soro caseiro. E é isso. Água, açúcar e sal. Por isso que quando a pessoa tá com uma virose, fazer o soro caseiro ajuda também na Ajuda. desidratação. Ajuda na desidratação, na perda de açúcar, perda de sal, para sua pressão não cair, despencar, porque você está tendo diarreia. Mas acontece demais, viu? Demais. Por favor, gente, quando vocês estiverem com diarreia e vômito, bebe água. Eu não consigo beber porque eu vou beber e vomitar. Vai tentando. Se não está conseguindo, você vai ter que ir no hospital para receber soro na veia. O soro do hospital, ele é só cloreto de sódio, tá? Então é só sal.
Não dá para colocar açúcar. Dá. Aí eles fazem um soro glicosado para te dar energia. Tranquilo? Fez sentido? Sim. Beleza. Causas. A maior parte delas vão ser por pouco volume de sangue. Algumas dessas causas podem ser por algo neurológico, do tipo seu corpo que está causando de propósito, entre aspas, como, por exemplo, se você tomar alguns medicamentos, e principalmente os medicamentos que desligam a pessoa. Sedativos, por exemplo. Quando você dá sedativo para uma pessoa, ela vai dormir. Só que ela vai dormir tão profundo, que até as artérias dela vão relaxar. Então, quando a gente seda uma pessoa na UTI, por exemplo, para entubar, com certeza a pressão dessa pessoa vai cair, porque ela está sendo sedada, está sendo desligada. E aí, a gente vai entrar agora numa discussão pesada. Então dá uma acordada aí. Ah, rapidinho, lesões de medula, quando você, por exemplo, fica tetraplégico, pô, você perdeu o seu controle muscular. Se você perdeu o controle muscular, relaxa as artérias também. Vou falar mais rapidinho só, mais uma. Doença de Addison, que é uma insuficiência da glândula adrenal. Então, lembra que ela produz a aldosterona? Por algum motivo, nessa doença de Addison, a pessoa não produz aldosterona. E aí a pressão dela vai lá pro pé, sempre. Agora vamos entrar num assunto delicado. Dá uma acordada aí, gente. Aí dá uma espreguiçada. Quer falar besteira um pouquinho pra ver se vocês acordam? Preciso de vocês bem acordadinhos. Ó, Professor, oi. eu não sei se se o que eu vou perguntar agora se tem relação com o assunto de pressão. Uhum. É uma coisa que, né, não se sabe explicar isso. Ah, no processo de parto, né, no momento do meu parto, eu tomei uma injeção para diminuir um pouco as dores. E aí o médico até falou, essa injeção, a Yara vai ficar mais molinha, ela pode dormir. E no momento do trabalho de parto ativo, eu tive que ir para cesárea de emergência porque ela não dava o giro que precisava dar para nascer. E ela nasceu sem batimento e sem respirar, teve que ser ressuscitada, né? E nesse caso, pode ser esse medicamento que ele me deu, que foi tipo uma anestesia para ela, e aí alguma coisa relacionada, porque Pode aí ela sim, ficou tá? sem forças e dormiu, e aí não conseguiu mais fazer o Pode que ela ter precisava sido fazer. sim. É difícil dizer, porque não dá para saber que medicamento que ela aplicou, não dá para saber o momento que estava, mas se eles te deram um medicamento, talvez algum sedativo, alguma coisa, eu sei que não te deram sedativo, com certeza não te deram, mas algum medicamento para você ficar mais tranquilo, isso pode ter Então, eu causado não sei alguma coisa assim. se era peridural, eu não lembro o nome do medicamento. Eu sei que eu continuei tendo dores, né, das contrações. Eu até passei mal na hora por causa dessa injeção. Mas isso foi tipo uns 40 minutos antes do trabalho de parto ativo, entendeu? Eu ainda fiquei uns 20 minutos fazendo Então força para ela acho que nascer e não, ela viu, não Thalia? nascia. Pelo tempo, parece que não. Essa Ah, semana entendi. não, mas faz um pouquinho tempo eu estava conversando com a Fabiana sobre isso, sobre dor no parto. E, gente, infelizmente, eu não sei, mas a dor, ela é um pouco. É muito pesado o que eu vou falar, mas a dor é necessária durante o parto, sabia? Porque sem a dor, a mulher não faz a contração, que não causa mais dor, que não causa a expulsão do bebê. Então, é muito ruim de pensar isso, mas é assim. Agora, lógico, quando você faz um parto cesárea, aí a situação muda, porque aí realmente está tirando o bebê lá de dentro e ok. Mas a dor, ela faz parte. Mas
nesse caso, Thali, eu acho que não foi isso que fizeram, não. Não acho que tenha sido um sedativo. Acho e espero, não. Difícil. É que eu lembro Não deve ter dele ter sido. falado isso, que ela podia dormir. Ah, pode ter sido um analgésico, até morfina. Aí a gente fica naquela dúvida, Tramadol. será que eu não devia ter tomado? Será que foi isso que causou todo Nossa. esse auê? Mas graças a Deus ela tá bem, tá sem sequela nenhuma, mesmo não sabendo quanto tempo ela ficou sem batimento, sem Sem sequela. oxigênio, mas Esse foi o mais graças a importante, Deus. né? Mas foi um Eu sustão, assim, imagino na como é que hora. deve ter sido. Difícil dizer, mas não dá pra descartar também, viu, Taren? Mas, como você falou, tá tudo bem. Olha, tá com 9 anos. Ele falou uma vez, eu não Ela lembro vai agora de fazer cabeça. 9 em maio. Em maio ela faz 9. Agora que a gente já. Eu quero que vocês desvirtuem um pouco o assunto de vez em quando. Pra falar de coisa tensa não dá. Ó, presta atenção aqui comigo rapidinho. Quando entra um bicho no corpo de vocês, o corpo de vocês vai lá e combate esse bicho. Só que o corpo é incrível. Quando ele vai lá e percebe uma bactéria, vem lá um leucócito, ele vai e fagocita. Quando ele fagocita, ele libera uma substância que é vasodilatadora. Para quê? Para que os vasos abram localmente. Então, sei lá, se eu cortar aqui, meu dedo, o meu dedo vai ficar mais inflamado porque tem bactérias e o meu corpo está combatendo, e vasodilatação vai chegar mais sangue para combater mais bactérias. Algumas bactérias em si, na verdade quase todas, também liberam uma substância que causa vasodilatação. Então, nós vamos ter duas formas de fazer uma vasodilatação: a da célula de defesa e a das próprias bactérias. Quando elas entram, o corpo percebe aquelas substâncias da bactéria e vasodilata, e o sangue chega para combater o problema. Deu para pegar essa ideia? Quando você corta, o corpo vasodilata localmente. Acabei de falar a definição de inflamação. Beleza. Vamos supor que agora você teve uma inflamação no seu corpo inteiro, ou em grande parte do seu corpo. Por exemplo, você estava numa moto e choveu e você errou na curva. Ou então pessoas que pegam fogo, ou então pessoas que caem de alturas enormes, ou então eu que quebrei 4 ossos correndo na rua. Quando você tem acidentes grandes que machucam muito o corpo, muitas células vão causar muita vasodilatação. E aí a pressão arterial pode cair também. Deu para pegar essa ideia? Esse raciocínio, essa linha? Eu acabei de explicar para vocês a fisiopatologia da SARA, mas a gente não vai entrar na SARA agora. Dá uma seguradinha. Vamos supor agora, por exemplo, que eu tive uma infecção muito ferrada de urina. Entrou um vírus, uma bactéria na minha urina, e aí ela tá fazendo a festa ali na minha bexiga. Tá tão ferrada que tá subindo inclusive pela uretra, pelos rins, para os rins. Então meu rim agora tá com infecção de urina. A inflamação no meu rim tá tão grande, tá fazendo vasodilatação local no meu rim, tá doendo o meu rim, porque tá chegando mais sangue para combater mais bactérias. Tá acontecendo uma guerra ali. Dentro do corpo tá tudo bem. Isso é o ideal. Se eu cortar a minha mão esquerda, eu não preciso que a minha mão direita inflame. Se eu tô com infecção de urina, eu não preciso que minha testa fique inflamada. É só a minha urina que tá precisando ficar inflamada ali. Só que às vezes o corpo fica com uma inflamação tão grande, que ele perde o controle da inflamação. Então, que o lado direito vai inflamar. O corpo vai perder um pouco do controle. Tá tão grande que. Ah, meu sinal caiu. Voltei. Voltei? Sim, tá travando aos poucos. Será que é só o Voltei. meu?
Ah, não acabando? era só o seu, não. Era eu. Não? Ah, tá. Voltei, gente? Aqui voltou. Boa. Agora sim. Eu pensei que Mas era a minha eu ganhei o internet joinha? também. Não, era minha. Tudo bem? Então vamos supor que eu queimei muito meu braço esquerdo. É tanta inflamação, que meu corpo não vai conseguir fazer a distinção do tipo, inflama aqui, não inflama aqui. Ele vai inflamar inteiro. Quando a gente inflama o corpo inteiro, aí sim a gente tem uma SIRS, que é uma síndrome da inflamação sistêmica. Não é isso que a gente vai discutir agora. Dá uma seguradinha. Se isso for causada por uma infecção, tipo uma infecção de urina tão grande, que todo o meu corpo inflamou, quando isso é causado por uma infecção, a gente chama de sepse. Não é uma infecção generalizada, é uma inflamação causada por uma infecção. É uma inflamação generalizada causada por uma infecção. Tipo, eu tenho uma pneumonia. É uma pneumonia tão forte, que meu corpo inteiro vai inflamar. Isso é uma sepse. Beleza? Nossa, quantos passinhos que a gente deu hoje. Tudo isso para chegar aqui onde eu quero chegar. Quando o seu sangue, quando o seu corpo, quando sua pressão arterial, melhor dizendo, ela cai tanto, você pode ter uma situação onde você vai ter pouco sangue chegando em algumas partes do seu corpo, principalmente no seu cérebro. Se você tem pouco sangue chegando no seu cérebro, vai ter pouco oxigênio chegando no seu cérebro. O ponto, das vezes, do seu cérebro desligar. Para isso, a gente dá o nome de choque. Tudo bem? Ah, você pode então ter uma infecção de urina que ficou tão grande que causou uma vasodilatação em todo o seu corpo e reduziu o fluxo sanguíneo no seu cérebro? Sim, a gente vai chamar isso de choque séptico. Ou então você pode ter uma reação alérgica tão forte a uma, sei lá, você comeu camarão. E o camarão vai causar uma inflamação tão grande no seu estômago que vai inflamar todo o seu corpo e você pode ter hipofluxo cerebral. Então a gente vai ter um choque anafilático, por uma anafilaxia, por uma reação alérgica. Fez sentido essa ideia do choque? Professor, Oi. pode repetir novamente isso do choque? O choque térmico é quando, assim, você não falou sobre ele, mas é quando sai do quente pro frio, né? Não, Aí, não? esquece. Choque térmico. Existe choque térmico, mas não é bem essa a ideia. O choque Ah, térmico é por variação grande de temperatura, tá bom? eu tô Mas tentando ele chegar não nesse interfere ponto. dessa forma na sua pressão arterial, Ah, tá. Pode tá repetir bom? esses aí, por favor? Então, ó, vou voltar uns passinhos, aí a gente já vai seguir pelo choque, porque a gente vai seguir pelo choque daqui a pouquinho. E é o último tema que a gente vai discutir hoje, tá? Então, ó, minha pressão pode cair por dilatação das minhas artérias, por alguns problemas no meu coração e principalmente pela queda de fluxo sanguíneo. Essas são as principais. Diminuição do fluxo sanguíneo é a mais comum. A dilatação das artérias pequenas, ela pode acontecer por alguns medicamentos, principalmente quando você dorme, suas artérias também relaxam. Você pode ter algumas doenças que interferem, por exemplo, nos rins. Você pode ter uma lesão na medula que vai desligar os músculos. E quando você tem uma inflamação muito grande, uma inflamação vai causar vasodilatação.
Só que se você tiver uma inflamação muito grande, você vai ter uma vasodilatação muito grande, que pode comprometer todo o seu corpo. Tudo bem, gente? Só isso, por enquanto. Vamos chegar no choque já já. Beleza. Alguns distúrbios cardíacos, como eu falei para vocês. Um infarto pode causar hipotensão. Problemas nas válvulas podem causar hipotensão. Bradicardia pode causar hipotensão. Taquicardia, se o coração estiver batendo muito rápido, não dá nem tempo do sangue entrar e ele já vai contrair de novo, isso pode causar hipotensão. Tudo bem? E, como a gente discutiu, volume reduzido de sangue também pode causar hipotensão. Tipo desidratação, hemorragia, doença renal. Fez sentido, pessoal? Deixa eu ver se eu posso fazer uma arte aqui, que eu vou contar uma história bem interessante para vocês entenderem. Peraí, tá? Vou só esperar uma resposta aqui e eu já converso com vocês sobre esse assunto que eu acabei de ver aqui no celular. Então, 3 causas: coração, baixo fluxo sanguíneo ou vasodilatação demais. Tem uma doença que chama Renault. Peraí, fenômeno. Será que eu vou digitar isso? Eu vou ver só o carro. Ó, já ouviram falar sobre fenômeno de Renault? Fenômeno de Renault é onde, por algum motivo que não se sabe explicar ao certo, as artérias, principalmente as arteríolas menores, elas apertam, 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 apertam demais. Demais. Ao ponto de causar isso que a gente está vendo. O sangue não chega. Olha que legal esse desenho aqui, ó. Você tem um vasoespasmo em toda, principalmente na periférica, porque são vasinhos menores, mas isso pode aparecer acontece principalmente nas mãos, dependendo do nível, pode aparecer em braço, dedo dos pés ainda não é tão comum, mas aparece também. É isso que eu tô falando, dedo dos pés. Esse é o fenômeno de Renault. Tratamento para isso inclui um medicamento que você pode abrir as artérias. E aí o sangue chega normalmente na pontinha do seu dedo. Conseguem pensar num problema para isso? Não pode ser uma veia entupida que não dilatou? Não, nesse caso não é uma veia entupida, é todas as artérias que fecham. Por que que elas fecham? Ninguém sabe explicar o certo. O problema que você quer saber é de tomar essa medicação? É, se eu tomar Pode essa causar medicação. diferença? Isso. Vamos lá. Fisiopatologia. O fenômeno de Renault, ele faz vasoespasmo na circulação periférica. Se a gente der um vasodilatador, por exemplo, para essas pessoas, conseguem pensar no problema? Aí vai vasodilatar todo o sistema, todas as veias, não só as periféricas. E aí a Exatamente. pressão pode ficar baixa. É isso aí. Então, existe sim alguns medicamentos que podem resolver o fenômeno de Renault. Resolver, tá? É paliativo, é pro resto da vida. Vai acontecer. Só que você pode amenizar. Algumas pessoas têm isso de uma forma tão assustadoramente forte que pode dar necrose de ponta de dedos. Hoje o dia está quente, as nossas artérias estão mais relaxadas. Para essas pessoas, hoje está um dia ótimo. Porque num dia frio, num dia de ar-condicionado, ou então segurar na barra do metrô, no frio do ar-condicionado do metrô, isso pode significar que o dedo vai quase necrosar. Não estou exagerando, tá? Então,
Sim, é um tratamento, mas o tratamento pode causar um efeito gravíssimo, que é a hipotensão arterial sistêmica. O professor, na polpa do pé, ele pode dar também ou não? Pode sim. Mas é assim, é de extremidades para central, porque Certo. as extremidades são mais finos. E é legal, assim, de ver. Você coloca a mão na água fria, na hora você já vê fica do pálido, branco, da cor que vocês estão vendo aqui. Essa pessoa colocou a mão num copo com água fria, por exemplo. Na hora já fica branco. Branco fazendo risco, assim, da água. Eu tô falando legal, gente, mas isso é horrível, tá? Mas é curioso de ver, assim, quando você vê o branco aparecendo na hora. E é tipo assim, ó. Fica bem É que é delimitado. interessante de ver, né? Mas não deve ser Essa uma é a sensação palavra. boa para quem tem. Deve dar uma sensação ruim, não é? E isso pode causar efeitos bem complicados, tá? Tem que se cuidar bastante, tem que observar bastante, tem que usar proteções para esquentar bem as mãos ou os pés. Mas dá para viver tranquilamente. Ainda que no Brasil a gente não tem problemas com frio, mas quem mora, por exemplo, problemas sérios com frio, do tipo -10, quem mora em lugar muito frio, realmente é impossível. Geralmente Oi. essa pessoa aí vai sentir, tipo, formigamento, alguma coisa do tipo, como a gente sente em casos comuns, quando acontece de ficar assim, ou não? Ela consegue viver de boa, assim, sem sentir nada. Ela sente sim todos os sinais que a gente sente por hipoperfusão. Então, por exemplo, se eu ficar segurando meu dedo aqui, daqui a pouquinho ele vai estar formigando. Da mesma forma, o nervo dessas pessoas também não está recebendo sangue. Então, a primeira coisa que elas sentem é formigamento, depois anestesia. E aí que vem o problema. Porque se está anestesiado por conta de baixo sangue, você não sente dor. E se não sente dor, aí pode virar um problema sério, principalmente para quem vive em lugar muito frio. Como eu te falei, às vezes a pessoa coloca uma bota e vamos colocar no extremo, mas que pode acontecer e acontece até que bastante. A pessoa sai na neve. E, poxa, a gente não sente muito. A maior prova que a gente não sente muito bem os pés são os diabéticos, que tem o pé diabético. Então você sai na neve, a neve derrete, congela seu dedo do pé. Quando você chega em casa, tá roxo. Porque o que não dói, você não percebe. Tudo bem? Sim, Legal vocês saberem. Não é uma doença. Ela é rara, ela é considerada rara, mas eu já conheci muitas pessoas com síndrome ou fenômeno de Renault. E isso, no caso, é genético, né? É, tipo, não congênito, como Aí que é que fala? tá, ele é Tipo, desde congênito. criança ou não? Isso, desde criança. Ele é Ah, então é congênito, que eu acho que eu mas falei ele não é errado, é congênito necessariamente mesmo. genético. Mas tá certinho, o raciocínio foi certo. Entendi. 3 formas de abaixar uma pressão: coração insuficiente, fluxo de sangue insuficiente ou artérias muito abertas. Decorou essas 3? Também são as 3 formas de subir uma pressão: volume demais, coração batendo muito forte e artérias fechadas demais. Pegou, gente? Vamos seguindo então. Ó, pera aí. Deixa eu voltar pra cá. Aí, eu vou voltar na aula que eu vou falar um pouco sobre o choque. Se sua pressão cair demais, o seu sangue não vai chegar onde deveria. Ah, antes disso. Sinais e sintomas de pressão baixa. Vocês lembram? É, tontura, Tontura, também fica, tipo, a pessoa fica mais pálida, né? Tipo, eu, pelo palidez, menos, não tem quando eu sangue tenho, chegando. quando a minha pressão começa a sentir, a minha mão fica bem pálida, aí eu já sei que tá alguma coisa acontecendo de errado. Suando frio, Dá inclusive, por enjoo, conta da adrenalina, viu?
O corpo libera adrenalina para tentar subir a pressão, não consegue, mas a adrenalina libera suor, tenta fazer uma vasoconstrição, mas não consegue. Então você sua frio. Eu sinto enjoo, dor de barriga também, tudo ao mesmo tempo. Adrenalina também, viu? E é isso que eu sinto, eu acho. Não sei se tem mais alguma coisa. Astenia é fraqueza, tá? Pele fria, taquicardia, que o coração tenta compensar, tontura e, por fim, perda de consciência, porque o sangue não vai chegando adequadamente no cérebro. Sangue não chegando adequadamente no cérebro. Se o sangue não chega adequadamente no cérebro, você vai ter uma baixa perfusão e com baixa oxigenação, o seu cérebro pode desligar. Para. Isso a gente dá o nome de choque. É isso. Eu sei que alguns professores de vocês não gostam da palavra choque porque não está dando choque elétrico. Não, mas você está chocando sim, tá bom? É o termo correto. Podem usar. Não tenho dúvida. O choque. Agora a gente não vai falar só sobre hipotensão. A gente vai falar sobre choque, tá bom? Basicamente, como a gente tinha 3 formas da nossa pressão cair, nós também temos basicamente 3 formas do choque acontecer. Ou porque o coração não está mandando sangue adequadamente, ou porque não tem volume de sangue adequado, ou porque tem o coração trabalhando direito, tem o volume de sangue adequado, mas as artérias estão todas abertas. Um choque distributivo. Vamos pensar mais um passinho na frente. Tem sangue chegando no cérebro? Quais são os sinais e sintomas desse paciente? Professor, você perguntou quando tem sangue? Não, qual o quadro clínico que uma pessoa que está entrando em choque tem? Como que o choque vai evoluindo? Vamos lá, tem pouca pressão arterial, tá? Ou tem pouco sangue chegando no cérebro, de modo geral é isso. Às vezes tem bastante sangue, às vezes tem bastante coração, às vezes as artérias estão bem, mas um desses 3 pontos não está funcionando. Ou às vezes os 3, tá? Não é raro de acontecer. Mas um dos 3 pontos não está acontecendo adequadamente. Qual o quadro inicial que uma pessoa dessa vai ter? Tem pouco sangue chegando no cérebro. Baixa Ela pressão? pode ficar confusa? Pode ficar confusa, vai ter baixa pressão. A pessoa começa meio letárgica, meio sonolenta, meio confusa. Suor frio. Começa a suar frio. Como que vocês acham que vai estar a frequência cardíaca? O cérebro está recebendo pouco Vai estar oxigênio. baixa, eu acho. Baixa? Acho que vai estar. Ele vai estar com pressão, fazendo pressão para subir o sangue e ela não consegue. Ele vai primeiro tentar fazer de tudo para subir a pressão, tá Isso. certo? Mas ele não vai conseguir, porque tá com choque. Vamos colocar um quadro, vamos imaginar uma situação. A pessoa sofreu um acidente de trânsito e perdeu 1,5 litro de sangue. O corpo consegue trabalhar com 3, tá? Ele perdeu 1,5 litro. E aí agora ele tá entrando em choque hemorrágico. Porque perdeu muito sangue. Primeira coisa, a pessoa começa a ficar lenta, sonolenta, confusa. Como que vai estar a pressão arterial? Baixa. Baixa. Pressão arterial vai estar baixa. Deixa eu pensar. O coração, no começo, não tem problema no coração. O coração tá saudável. O cérebro vai falar, tô recebendo pouco sangue. Trabalha mais. Então, de imediato, a pressão vai cair, mas o coração vai tentar compensar. Ele vai mandar mais forte, ele vai bater mais rápido, ele vai tentar o melhor dele.
porque se ele parar, todo mundo vai parar. Então ele vai precisar trabalhar mais. Como que vocês acham que vai estar o pulso? Fraco. Fraco, bem fraquinho, bem reduzido, porque a pressão está baixa. Vou continuar nessa história aí, tá? Mas vocês acham que nesse momento é importante eu manter dedos funcionando? Não, o sangue vai ter uma vasoconstrição tão grande em ponta de dedos que pode ficar cianótico, pálido, azulado até. A pele vai ficar fria e úmida, porque a adrenalina vai disparar. Do tipo, sobe frequência cardíaca, sobe pressão, eu preciso subir. O sangue está saindo, mas eu preciso subir. Porque se o cérebro parar de receber sangue, ele vai morrer. Então ele vai disparar muita adrenalina no corpo. A adrenalina deixa você com o coração batendo rápido, vai deixar sua pressão mais. Vai tentar subir sua pressão, mas a gente já discutiu e ele está sangrando, então ele não vai conseguir subir a pressão. O pulso vai estar fraco. Vamos voltar a uma coisinha importante. O que é importante no corpo? Cérebro e coração. O resto é totalmente desprezível nesse momento. O intestino só serve para alimentar o coração e o cérebro. O rim só serve para jogar fora a sujeira do coração e do cérebro. O fígado serve para metabolizar coisas para o coração e para o cérebro. Os braços e pernas só servem para levar comida para o seu cérebro. Então tudo isso vai desligar. O que é importante? Coração, cérebro. As últimas coisas a desligar são coração e cérebro, porque são os dois que vão manter todo o resto funcionando. Pulmão também, tá? Mas o pulmão também vai ficar em terceiro nessa questão de prioridade. O coração fica sempre em primeiro, né? Porque, assim, O antes do cérebro, Duda. coração é o cérebro? O cérebro. O cérebro vai fazer de tudo para que ele fique vivo. Então, se o coração parar, ainda tem mais um tempinho para o cérebro continuar funcionando. Exatamente. Ah, tá. Eu achava que era o coração que era o último. Tá bom. Por isso que quando tem a morte encefálica, eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Porque significa que o cérebro já morreu. Pode estar. Porque pode estar funcionando normalmente em todos os outros órgãos, mas se o cérebro não tá mais. Não tem o porquê, né? Tipo, a pessoa vai vegetar. Por isso, inclusive, que as pessoas, quando estão com a pressão baixa, elas desmaiam, mas às vezes elas conseguem entender tudo o que está acontecendo ao redor. O que o cérebro fez? Ele disparou toda a adrenalina que ele podia, não deu conta de subir a pressão, então eu vou me jogar no chão. Porque quando eu me jogar no chão, os pés vão para cima, o fluxo sanguíneo se equilibra, o cérebro ainda não precisa necessariamente ter entrado em coma, ele pode ainda estar trabalhando, raciocinando, do tipo, eu estou ouvindo o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, mas eu não vou mexer braço nem perna, porque não é importante agora. O importante agora é eu sobreviver. Aí ele manda o sangue para o cérebro vai se estabilizando. Estabilizei, legal. Coração e pulmão e cérebro estão funcionando? Agora a gente vai voltando o resto aos poucos. Mas lembrando, a gente tem que resolver o que causou a hipotensão. Ou o que causou o desmaio, de modo geral, hipoglicemia, anemia extrema e hipotensão. Vamos pensar no nosso paciente que sangrou muito. Vai ficar meio lento, vai ficar meio sonolento, vai ficar confuso. A pele dele vai ficar fria, molhada, cianótica de extremidades. A pulsação vai estar bem fraca, o coração vai tentar trabalhar bem rápido no começo e a respiração também vai estar bem rápida, junto com o coração acelerado. Tudo isso para tentar manter a oxigenação adequada. A gente está falando de um choque, então no choque não está tendo oxigenação adequada, mas o corpo vai tentar de tudo. Vamos supor que essa pessoa continua sangrando. E aí? Como vocês acham que isso vai evoluindo nesse momento?
A pessoa está apagada, deitada no chão, respirando igual um cachorrinho. Pressão está baixa, pulso está baixo. Qual o próximo momento? Tentar aquecer essa pessoa nesse momento? Se você tentar aquecer, é o que é feito sim, tá? Para manter a pessoa quente, porque nesse momento ela vai estar bem gelada, bem desligada. Mas o que eu quero pensar, vamos pensar no próximo passo. Nesse momento, você não consegue nem medir a pressão arterial da pessoa. O pulso vai estar tão baixo, que o esfígmo não consegue medir. Pensando ali no sistema renal, renina, angiotensina, aldosterona, blá blá blá. Como que vocês acham que vai estar a diurese da pessoa? Ela faz xixi? Não. O corpo Volume precisa bem de água. baixo. Volume bem baixo de urina. Quase não sai se bobear. O corpo precisa de água. O sódio vai sair na urina? Não, também. O corpo precisa de água. Ele vai mandar o sódio para dentro do sangue. O sangue está acabando. Ele vai precisar puxar água de todo quanto é lugar. Nesse momento, a pessoa ainda pode estar um pouco consciente. Mas a confusão também já foi sinal de baixa oxigenação. Começa a ficar mais sonolenta, a frequência cardíaca vai começar a diminuir, porque não está chegando oxigênio. O raciocínio vai começar ficando cada vez mais lento, até a pessoa entrar em coma. A frequência respiratória vai ficar alta e vai diminuir, porque não está tendo nutriente, não está chegando oxigênio, não está chegando sangue para o coração, para o pulmão continuar trabalhando, para o diafragma continuar trabalhando. E no final das contas a pessoa vai entrando em coma cada vez mais profundo até morrer. Só que isso, eu acabei de resumir o mecanismo de morte de quase todas as doenças que existem. Porque todas as doenças que existem, pelo menos que eu tenha conseguido imaginar agora, de uma forma natural, elas vão envolver o comprometimento cardiogênico, ou por volume de sangue, ou por vasodilatação excessiva. Ou meu coração vai parar de bater porque ele teve um infarto, ou porque agora ele tem infarto de modo geral, ou porque alguma artéria está muito entupida, então meu coração não está conseguindo mandar sangue, ou o meu sangue está ruim porque eu estou com anemia, porque eu estou com leucemia, porque eu estou com algum câncer, porque eu estou desidratando, porque eu estou com diarreia, porque eu estou, enfim, o que vocês conseguirem imaginar, ou as minhas artérias vão estar bem abertas porque eu estou com uma infecção de urina, porque eu estou com uma infecção no pulmão, porque eu estou com diarreia, com vômito e tudo mais. Resumindo, o choque é quando você tem baixa oxigenação no seu cérebro. E esses são os 3 mecanismos básicos para gerar o choque. E aí você pode falar que sangrou demais, é um choque hemorrágico. Perdeu muito sangue, perdeu muito líquido do sangue por uma desidratação, um choque hipovolêmico. Um choque séptico, um choque cardiogênico, porque o coração parou de trabalhar direito, e por aí vai. Mas sempre, no final das contas, vai ter tudo. Vai ter um coração batendo mal, baixa quantidade de volume de sangue chegando no cérebro, com vasodilatação onde não deveria. E é isso. Essa é a ideia. Deu para pegar a ideia do choque? A pressão arterial baixíssima. Vou dar um tempinho para vocês. Eu tenho medo quando eu me empolgo para falar alguma coisa, porque aí significa que eu tô falando muito. Fala para mim, vocês entenderam? Choque. Ô, professor, só me deu uma confusãozinha aqui agora. O choque séptico não é septicemia, é diferente. É, mesma coisa. Ah, é a mesma coisa? Mesma coisa. Quando você tem uma infecção tão grande, que ela faz uma vasodilatação em todo o seu corpo, você tem uma sepse. Não é uma infecção generalizada,
É uma inflamação generalizada causada por uma infecção. Então é aquilo que eu falei da minha infecção de urina. Tá tão grande, que meu corpo tá todo inflamado para tentar recuperar uma infecção de urina lá embaixo. É uma sepse. Se por conta da sepse você não tiver fluxo sanguíneo adequado chegando no seu cérebro, aí sim você vai ter um choque séptico. Ah, entendi, professor. Entendeu? Obrigada. Uhum. Pessoal, deu para pegar a ideia? A gente vai discutir isso em SARA, porque eu acabei de explicar SARA para vocês. Quer ver? Se na hora da inflamação o corpo todo inflama, isso significa que o seu pulmão inflama. Se o pulmão inflama, significa que ele não vai conseguir fazer a troca gasosa adequadamente. Pum, tá aí, SARA. É isso. Então quer dizer que a gente pode ter uma SARA por uma infecção de urina? Pode. Eita, assunto pesado. Eu não imaginei que a gente fosse chegar tão longe hoje. Vou dar mais um passinho, e esse é muito leve, muito de boa. A gente falou sobre o pulso ficar fraco porque a pressão tá baixa, tá certo. O pulso, a gente avalia pelas artérias do corpo, sendo que as principais são as que levam sangue para o cérebro, porque é o mais importante, e são as carótidas. Então, para avaliar a frequência cardíaca pelo pulso, a gente costuma avaliar pela carótida. A carótida porque ela sai da aorta e o sangue já vai direto para o cérebro. Mas a gente pode medir em outros lugares, tipo pela radial, pela femoral, pela tibial, até pela mental. Mental não. Ah, frontal. Professor, Oi. mas num caso igual você contou falou desse paciente hipotético que estava tendo um choque. Uhum. Quando a pessoa está nesse processo assim, que acabou de sofrer um acidente, é melhor ir pela carótida mesmo, né? Porque no caso as extremidades já vai estar com menos O que fluxo, vai não? acontecer, Entendi. Thalita, é que numa pressão muito baixa, na hora que você tentar procurar a radial aqui, você não vai achar. Se você procurar a femoral, talvez você ache, mas a femoral não é um lugar muito legal, porque ela fica bem ali na região da virilha, bem do lado, meio esquisito de pegar, e se o paciente for muito obeso, é meio esquisito e meio ruim de você pegar. E normalmente num acidente desse, a pessoa vai estar de calça jeans, de cinto, e você vai ter que tirar a calça, é horrível. Só você colocar a mão aqui, é o mais importante. Às vezes ele não vai estar aqui porque a pressão vai estar muito baixa, mas aqui você vai conseguir sentir ele bem baixinho. E é onde Entendi. precisa. E é Sangue do também onde coração é está onde o mais sangue vai. importante, que é para ir para o cérebro, né? É isso Então, aí. entendi. Obrigada. Isso já explica também porque em qualquer acidente de trânsito já vão colocar o soro para correr, porque precisa subir a quantidade de sangue. Às vezes a pessoa teve uma hemorragia interna, às vezes a pessoa está, sei lá, com alguma outra complicação. O coração deu uma tropeçada com tanta adrenalina, ele pode estar com uma fibrilação. Então você dá bastante volume, aquece o paciente para ele não perder temperatura e leva direto para o hospital. Lembrando que às vezes, por mais que você tente medir a temperatura, a pressão, você não consegue medir a pressão arterial, porque ela vai estar tão baixa que não dá nem para ouvir o tum. E se você colocar para ouvir aqui, você não vai escutar o tum-tum, você vai escutar um tum-tum, bem baixinho. Só mais uma coisinha, a avaliação do pulso. A gente também dá em BPM,
batimentos por minuto, ou ppm, pulsos por minuto. Você pode medir em qualquer uma dessas artérias que eu falei, mas a carótida é a mais importante. E dá na mesma frequência cardíaca do coração. Só que a gente não vai chamar de bradicardia, normocardia ou taquicardia. A gente vai chamar de figmia, que é de pulso. É bradisfigmia, normosfigmia e taquisfigmia. Eu não posso falar que uma pessoa está com taquisfigmia medindo o coração. Ela está com taquicardia. Então, se você quer saber se o coração está batendo forte, ou rápido, ou acelerado, ou devagar, você tem que medir o coração, não o pulso. Porque tem pessoas que têm alteração. Às vezes, meu coração pode estar batendo 100 vezes aqui, mas aqui do lado direito está batendo 50. Como é possível? Se tiver entupido, por exemplo. O ideal é que seja simétrico, lógico. Mas nem sempre o ideal acontece. Pontinhos importantes da aula de hoje. Eu sei que foi bem intensa. Valores da pressão arterial. Cadê? A causa também é importante vocês entenderem. Mas o conceito de choque, hipertensão, hipotensão, choque, e basicamente é isso. Tudo bem? Eu vou ter que rever Tudo esse bem. vídeo. Oi? Eu vou ter que rever tudo para anotar tudo, porque eu não tô em Eu casa. também. Eu tava saindo, inclusive já andei de carro, já fiz tudo. Tô na aula. Então, Por. nada. Mas eu vou assistir de novo para anotar tudo. Tem muita coisa importante para anotar. O que eu acho legal é que a maior parte das discussões mais valiosas a gente tira das coisas que vocês falam. Então, se a gente fala, por exemplo, vocês falando, o quadro clínico que a gente discutiu sobre hemorragia, a síndrome de Renault que a gente discutiu, o parto, essas coisinhas que a gente vai discutindo, elas vão trazendo muito mais valor do que simplesmente a nossa aula. Porque se for só para mostrar slide, isso aqui vai acabar rapidinho. Tá, não tão rápido porque são 90 slides, mas não vai demorar 90 slides, é rapidinho. Agora, do jeito que a gente está fazendo, primeiro que vocês aprendem mais, entendem melhor o que está acontecendo, porque não adianta só decorar, tem que entender o que é um choque. Choque é quando chega pouco no seu cérebro. Isso pode acontecer por vários motivos. Para resolver, vamos fazer chegar mais sangue no cérebro. Como? Vamos resolver o motivo. É importante a gente entender, não só decorar. Eu acho legal das Infelizmente, a suas maior aulas é parte dos isso. slides Você são coloca todos na. brancos e chatos. Que eu gosto da sua aula é isso, que sempre traz para alguma coisa que a gente já viveu, né? Então é mais fácil de entender, porque a gente associa algum caso, alguma situação, enfim. E assim fica mais legal para entender e saber e aprender realmente. Muito obrigada, Obrigado, professor, mais Thalia. uma vez uma Mas aula é legal quando vocês maravilhosa. trazem coisas de vocês, sabe? Tipo, mano, traz por exemplo, Thalia, quando você traz da sua filha, que foi uma situação bem diferente. Ou quando vocês falam do Renault. Ou quando vocês contam a história de vocês sobre hipotensão. Eu duvido que ninguém aqui passou no ônibus quente, abafado. Ah, professor, falando nisso, Tanto que meus dois... eu tive Pode falar. uma. Quando você estava falando que o cérebro ele acaba desligando e acontece o desmaio para poder tipo deitar e o sangue poder voltar a circular. Quando eu sinto que eu vou desmaiar, normalmente eu procuro sentar para não cair. Então o ideal seria eu deitar Boa. antes de desmaiar. Você pode sentar despencando
deita e coloca as pernas para cima. Que aí você nem vai desmaiar. Ah, entendi. Porque eu Finge sempre um é um desmaio. processo muito lento. É muito lento quando eu vou desmaiar. Eu fico sentindo até que eu vou desmaiar. Então dá tempo ainda de eu fazer alguma coisa para tentar reverter, entendeu? E normalmente eu sento, ou eu encosto a cabeça assim em algum lugar para não cair, né? Porque já aconteceu no ônibus, já aconteceu no metrô, já aconteceu várias situações assim que eu não estava em casa. E aí é isso, aí eu fiquei nessa questão. Falei, então seria melhor eu deitar do que eu sentar. Se você puder deitar, deita. Porque aí você já vai colocar os pés para cima e isso vai facilitar o fluxo sanguíneo. Lembra, o mais importante é o seu cérebro e o seu coração receberem sangue. E eles vão fazer de tudo para que eles recebam. Nem que seja desligar todo o restante do corpo. Professor, Entendi. Oi. é só uma dúvida que eu queria tirar com o senhor. Não tem, assim, foge um pouquinho da aula, mas é uma situação que acontece comigo. Por exemplo, quando eu sinto quando eu sinto dor, por exemplo, se for uma dor muito intensa, eu desmaio. Por que acontece isso? Tem várias explicaçõezinhas, mas existe uma coisa bem básica, que é o conceito de dor insuportável. Quando o seu corpo sente uma dor insuportável, ele simplesmente não suporta, ele desliga. Pode ser que o seu controle não seja tão aprimorado, do tipo, ai, bati o dedo, desliga. Pode ser. Normalmente dores fortes ou dores, às vezes, normais, tipo, nada demais. Que a média das Às pessoas vezes falam que não é nada demais. é dor mínima, por exemplo, se eu, por exemplo, apertar a ponta do meu dedo, assim, por exemplo, na porta, ou vamos dizer assim, que é uma dor suportável, né? Que Entende, é mais viu? isso acontece. Essa dor é uma dor tão, se torna tão intensa que, por exemplo, que eu não suporto, eu desmaio. Deixa eu pensar na fisiologia disso, mas não sei não, viu? É o seu cérebro que fala, ah, é dor, desliga. E aí acontece tudo. Estranho, normal não é. Mas quando a gente tá na área da saúde, a gente aprende que não existe normal não, gente. Para com isso. Normal é o que funciona para vocês, tá? Mas não é legal, né? Poxa, imagina. Alguém esbarra em você no metrô, você desliga. Complicado. Igual o susto também, por exemplo, eu assim, eu não procurei um cardiologista ainda para poder ver o que está acontecendo, eu preciso realmente procurar. Igual Pode ser. o susto me, assim, foi uma situação bem boba, assim, eu estava trabalhando e estava distraída, aí veio um colega e me deu um susto. Eu simplesmente apaguei, sabe, do susto. Sabe, na hora. Normalmente, pode ser alguma coisa cardíaca, sim, viu? Por conta de adrenalina. E aí o coração para de mandar sangue para lá, ou enfim. Isso inclui a dor. Vale uma investigaçãozinha. Mas normalmente Professor, tá não. Às travando. vezes nem tem explicação. Ah, sério? Eu Deixa eu não encerrar entendi isso nada que você aqui. explicou agora. Às vezes. Ih, lasquei. Então, peraí. Às vezes pode ser uma alteração, sim, por conta do coração. Então, o coração às vezes pode não estar funcionando muito bem por conta de adrenalina, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando você tem uma dor ou quando você tem um susto, aí sim, às vezes, o coração pode estar desligando o resto. De qualquer jeito, vale a pena investigar, viu? Um Holter. Uhum. Procurar um cardiologista para poder estar Uhum. investigando. Custa Obrigada. nada. Normal não é. É melhor descartar que não é nada para poder falar, não, não é nada. Uhum. Realmente não tem explicação. Mas obrigada. Viu? Imagina. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Pode falar. Eu vou encerrar a gravação.